Fala pessoal, bora pro nosso 16º dia do Diário de Racista. Se você chegou até aqui, eu imagino que a experiência deve estar sendo muito legal, mas compartilha aí nos comentários dúvidas que você ainda tem para eu poder produzir conteúdos direcionados para as dúvidas que vocês tenham. E o vídeo de hoje é motivado por um post que a Thaís Ferreira, que tem acompanhado a gente aí nos últimos dias de Diário de Racista, ela fez nas redes sociais dela. Eu tô falando para vocês, sigam a Thaís Ferreira, ela produz muito conteúdo legal. E ela fez um post hoje sobre uma matéria que saiu no G1, falando sobre o mercado ilegal. E ao invés de escrever mercado ilegal, o G1 escreveu mercado negro no título da manchete. Vou colocar a manchete aí para vocês verem no vídeo. E, gente, é muito fácil você substituir a palavra mercado negro, na expressão mercado negro, por mercado ilegal. Mas, infelizmente, aqui no Brasil, o racismo está tão enraizado em várias expressões do nosso dia a dia que às vezes a gente faz até sem perceber. E um convite que eu faço, inclusive, para as emissoras que estão aí falando frequentemente que querem ser mais antirracistas, é que elas substituam esses termos, que são muito comuns. E o vídeo de hoje é para a gente substituir isso também no nosso dia a dia, né? Porque tem muitas expressões que talvez você fale sem saber que elas são racistas. Então, mercado negro, lista negra, são exemplos de expressões onde a gente está usando a palavra negro para substituir um mercado que é ilegal. Ou uma lista de pessoas que não devem ser convidadas para tal evento, ou uma lista de pessoas que você não deve mandar mensagens, ou o que quer que seja, né? Mas não necessariamente uma lista negra. Inventem outros nomes de acordo com a necessidade de vocês. Esse é um exemplo. Mas eu vou trazer aqui mais 3, 4 expressões para dar um gostinho aí e vocês conseguirem se desenvolver nesse aspecto, mas entrem no Google e a missão de hoje é essa, assim, procurem expressões racistas, assim, digita isso no Google, expressões racistas, vai aparecer vários sites com expressões que talvez vocês nem sabiam que eram racistas, e aí vocês vão conseguir absorver mais conteúdo. Talvez vocês discordem de uma ou de outra, mas é importante olhar para essas expressões e ver o que cada uma delas tem para ensinar, beleza? Bom, então eu vou dar mais algumas dicas para vocês aqui. A primeira é a expressão cor de pele, tom de pele ou alguma coisa do tipo. Durante muito tempo, a expressão cor de pele sempre foi relativa à cor de pele branca, né? Tanto que até pouco tempo atrás, e até hoje na verdade, muitas caixas de lápis de cor vem escrito que o lápis é cor de pele, mas a cor de pele é o lápis que é rosa. E aqui eu tenho um exemplo que a Faber-Castell fez recentemente, que ela fez um negócio com 6 tons de pele. Tem aqui o tom de pele marrom, preto, um marrom mais claro, onde ela finalmente conseguiu ouvir as demandas da população negra e colocou outros tons de pele dentro da caixinha de lápis de cor. Então esse é um exemplo de expressão racista que agora está ganhando um novo significado, mas que a gente não pode usar quando a gente está se referindo só à cor de pele branca, né? Cor de pele são várias cores e isso tem que ser considerado nas nossas conversas do dia a dia. Outro termo muito comum é o uso da expressão mulata, que é um termo que surgiu no período de escravidão, quando eles começaram a comparar as crianças que nasciam filhas de senhores de escravo, que muitas vezes tinham estuprado as suas escravas, eles pegavam essas crianças e faziam analogia com uma coisa que acontece no reino animal, quando um cavalo cruza com uma jumenta e dá origem a uma mula. E aí essa expressão começou a ser usada com essas crianças. E até hoje a gente escuta pessoas se referindo a pessoas negras, a pessoas pretas ou pardas como mulatas, mas essa expressão ela não existe, isso não é uma cor de pele, isso não é uma raça, e ela também precisa sair do nosso vocabulário. Outra expressão muito comum é a expressão denegrir, que é usada quando as pessoas querem, muitas vezes, dizer difamar ou depreciar. Mas não faz sentido substituir a palavra difamar ou depreciar por denegrir, porque denegrir significa tornar negro, mas tornar negro não necessariamente significa que é uma coisa ruim, né? Inclusive tem uma falsa ideia de que as coisas claras e limpas são boas e que as coisas negras e sujas são ruins. Mas isso não faz sentido, não existe nenhuma evidência de que existe essa relação. Então, esse é um ponto muito importante, uma expressão que a gente se confunde muito, assim. Inclusive tem uma expressão muito próxima dessa, que é quando as pessoas falam assim, a coisa tá preta. Como se agora a coisa tivesse ficado ruim. Mas não é porque a coisa tá preta que ela tá ruim, pode ser que quando a coisa tá preta ela também tá boa. Então essa é uma expressão que a gente também precisa substituir. E a gente pode substituir por várias outras expressões, depende do contexto. Não existe uma receitinha, substitua essa palavra por essa palavra. Depende do que você está querendo falar, mas é importante que você não necessariamente vincule as coisas negras e sujas a coisas ruins. A gente observa em desenho animado, quando eles colocam um bolo de festa de aniversário, sei lá, no céu e esse bolo é branco. Se a festa de aniversário é no inferno, esse bolo é um bolo de chocolate, é um bolo preto. E isso é uma forma de você vincular as cores a outros significados que não estão verdadeiramente vinculados a essas cores.
Então aí tem muita reflexão para fazer. E o outro convite de hoje é que você anote aí no seu diário expressões racistas que você usa no seu dia a dia, estuda aí, olha no Google essas expressões e observa o significado delas para você conseguir compartilhar esse conhecimento com outras pessoas que eventualmente usam essas expressões do seu lado, beleza? Bom, é isso. Se você não se inscreveu no nosso canal, não clicou no sininho, faz isso agora para você receber as próximas notificações. Convida mais gente para o Diário Antirracista e fiquem de olho que nos próximos vídeos eu devo fazer alguns convites muito interessantes. A gente vai lançar um novo projeto no meu Instagram também na semana que vem. Fica atento porque tem muita coisa prática que a gente pode fazer para ajudar o nosso país a ser um país menos racista nos próximos anos. Beijão, espero que o conteúdo esteja sendo bom. Tchau, tchau!